que é o sermão expositivo? Essa aula te dando boas-vindas. A paz do Senhor Jesus. Bem-vindo novamente. E agora nós estamos aqui no sermão expositivo. Vamos dar início agora ao sermão expositivo. O tão sonhado, o tão falado, o tão temeroso, aquele que alguns correm e aqueles que alguns sonham. Fernando, mas nós não já vimos o sermão expositivo narrativo? Sim, na verdade ele não é diferente do sermão expositivo em si. Ele é só um sermão expositivo com uma característica extra. Passei por ele porque ele não é em si um tipo de sermão. Ele é este tipo de sermão que nós vamos ver, porém com aquele detalhe do narrativo. Tudo que nós vamos ver dentro deste tipo de sermão, sermão expositivo, pode ser empregado no narrativo. Porque o narrativo é o simples fato de você estar pregando um sermão expositivo e o texto que você está lendo ser narrativo ou você decidi-lo transformá-lo em narrativo. Mas por que eu o coloquei primeiro? Eu coloquei ele numa ordem até inversa, aqui está no livro, para que fosse, eu acredito que seria mais prático para você entrar agora no sermão expositivo com menos medo, mais tranquilidade, com menos temor, com menos receio e com mais desânimo. Eu não quero que você entre no sermão expositivo com desânimo. Eu não quero que você continue pregando só sermão temático porque você tira ele da cabeça, é algo que você já sabe, é algo que você já estudou, é algo que você já viu. Eu não gostaria que isso acontecesse. Eu quero que, de fato, você se proponha a estudar o texto, ler o texto e ficar no texto. Tá bom? Então, o que é o sermão expositivo? Essa aula é apenas te dando boas-vindas aqui ao sermão expositivo. Ela será bem breve. Então, lembrando que sermão expositivo é o quê? O que é o sermão expositivo? É um sermão em que você se detém a uma parte mais ou menos extensa das Sagradas Escrituras e você vai se propor a ler, a explicar e a aplicar aquela parte. Então, ou seja, você vai ler esse texto para a igreja, até aí parece normal, né? Todo texto você lê. Só que você vai ler e não vai abandonar o texto. Você vai ler aquele texto e vai explicar aquele próprio texto e vai aplicar aquele próprio texto na vida de quem te ouve. Ou seja, você não vai ficar viajando na Bíblia. Gênesis, Apocalipse, Mateus, Salmos. Não, sermão expositivo, você abre a palavra, você lê aquele texto, você explica aquele texto, não necessariamente verso por verso, tá bom? Existe uma diferença entre homilia, existe uma diferença entre estudo bíblico e entre pregação. Pregação tem um alvo, tem um tema. Então, você lê uma parte, você condensa ela dentro de um tema, dentro de um alvo, dentro de um propósito e segue aquela linha. Vai ter versos que não se enquadram dentro da ideia que você precisa alcançar. Então você não vai ficar explicando necessariamente o que não necessariamente faça sentido para aquele momento. Não que não seja importante, mas é o alvo que você escolheu é que delimitou a sua área de atuação, a sua área de alcance ali de separação. Okay? Então não se preocupe. Ah, mas eu não expliquei o verso tal. Talvez o verso tal seria se você tivesse escolhido um outro assunto, tá bom? Vamos voltar no aspecto perícope. Porque o que é essa parte mais ou menos extensa da Bíblia? O que é mais ou menos extensa da Bíblia? Porque nunca é uma parte muito pequena. Por exemplo, não é assim, e foram todos. Vou pregar um sermão expositivo e foram todos. Não dá, não tem assunto no texto para você explicar. A não ser aquele caso em que eu citei do livro de Jonas. Caso você já tenha assistido, já tenha passado pelo sermão expositivo narrativo, eu mencionei ali uma parte
de Jonas. Por mais que você vai ler ali um verso, ou 9, 6 versos, mas você vai pregar os 4 capítulos. Ou seja, desde o início do sermão fica claro que vai ser os 4 capítulos. E que você só não vai lê-los pela questão de serem extensos. Ou seja, mas a parte que você vai pregar, que você vai expor, no caso do livro de Jonas, é uma parte extensa. Por exemplo, você pode pregar sobre uma análise da fé em Gênesis. Gênesis tem muitos capítulos. Mas você delimitou o tema para fé dentro de Gênesis. Continua sendo uma exposição da fé em Gênesis. Por que é uma exposição da fé em Gênesis? Porque é um estudo daquele assunto dentro daquele livro. Tá joia? Agora, já mudou o livro e de uma forma mais aleatória, aí já passou a ser o sermão temático. Mas pode sim, muitas das vezes, ser uma exposição dentro do livro inteiro. Eu já participei de conferências, por exemplo, exposição em Hebreus, exposição em Gálatas. Continua sendo expositivo, que a pessoa ela chega no texto e ela trabalha aquele capítulo, aquele texto de forma única. Fernando, isso significa que eu não posso nem mencionar outros textos, nem mencionar outros exemplos? Eu estou em um texto que está falando de pecado, como que acontece a concupiscência da carne, e eu não posso mencionar o pecado de Davi? Pode, mas é porque você não vai mencionar o pecado de Davi e vai mudar de texto, abrir lá no texto de Davi e ficar lá. Não, você só menciona, é só uma ilustração, é só um exemplo, só uma exemplificação. E você menciona e já retorna para o texto. Na maioria das vezes, você nem abre a Bíblia em outra parte, exatamente para que o ouvinte não se perca, para que o ouvinte permaneça ali no texto base, te acompanhando do início ao fim. E o ouvinte, o povo, a igreja, vai te acompanhando e vai recebendo essa palavra, e essa palavra vai internalizando dentro deles. Este é o sermão expositivo. O sermão que você fica dentro de um único texto. Mas não é só dentro do texto. O texto ele tem uma autoridade máxima no sermão. É o texto que decide sobre o que você pode pregar, sobre quais aplicações você pode fazer, sobre quais divisões você pode fazer. Tá joia? Então, tudo isso vai ter que ser encontrado no texto. Se você não pode provar o seu primeiro tópico dentro do texto, então ele não pode existir. A sua segunda divisão, eu tive uma ideia maravilhosa, mas você consegue provar ela dentro do texto? Não, não consigo. Então ela não serve. Porque se servisse, deixaria de ser exposição. Tá bom? Se não servisse, deixaria de ser exposição. Tem que estar dentro do texto. Tem que poder ser olhado. Quem te ouve tem que olhar no texto e achar por que você escolheu falar aquilo, daquele tema, daquele sermão. Fernando, vai ter tema? Vai. Tanto é que as perícopes não tem tema. Olha só. A palavra tornou-se carne. João 1. João Batista nega ele ser o Cristo. Isso são temas que estão dividindo as perícopes. Lembra das perícopes? Cada título da Bíblia aqui é uma perícope, que pode ser a que você vai obedecer ou não. Porque essa perícope não é inspirada. Consegue entender? Por exemplo, se você pegar a RA, aqui do verso 19 ao verso 28, a NVI colocou apenas João Batista nega ser ele o Cristo. Só que a ARA, ela vai dividir de uma forma diferente. Ela vai falar o testemunho de João Batista e uma outra perícope. Ela vai dividir esse mesmo texto em duas perícopes. Mas pode ser que você esteja na RA, olhasse e decidisse juntá-los igual a NVI juntou, tá bom? Ou pode ser que não, que você quer falar aqui sobre Jesus Cristo em primeiro capítulo inteiro de João. Mas tipo assim, o que você quer falar sobre Jesus Cristo? Jesus é desde o princípio. Jesus é testemunhado por João, ou anunciado por João. Ou Jesus tem uma voz que o anuncia, que prepara a sua chegada. Aí depois entra na perícope dos discípulos. Jesus faz discípulos.
Beleza, aqui terminou. Depois já entra na transformação da água em vinho. Então, no capítulo 1 aqui, nós já teríamos umas 4, a 5, a 6 divisões sobre Jesus dentro do capítulo 1. Seria expositivo. E você teria bastante argumento, porque você estuda esse capítulo 1 de João inteiro. E a próxima aula eu vou falar sobre os materiais, sobre os subsídios, sobre o material de apoio, onde que você vai estudar, onde que você vai buscar informação. Porque o sermão expositivo, você não tem, possivelmente, bagagem para expor um texto sem estudá-lo. Não tem como. Porque senão ele se torna temático do mesmo jeito, senão se torna coisa da sua cabeça do mesmo jeito. Você não pode pegar um sermão como esse aqui, ó, a palavra de Deus tornou-se carne, para querer pregar que Deus vai transformar você num homem de sucesso. Não, esse texto não está falando isso. Você não tem autoridade para falar isso. Você não tem autoridade para inventar isso. Porque este texto está falando de algo profundamente espiritual, profundamente dentro do reino de Deus. É algo sério. Então, sermão expositivo é isso, é você pregar não manipulando o texto, que aí deixa de ser sermão expositivo, tá bom? E o sermão expositivo pode ser pregado da maneira errada e deixar de ter a autoridade que ele tem. Quero que você descanse seu coração, e assim como vimos o sermão expositivo narrativo, o sermão expositivo ele pode ser leve, transformador para a sua vida, porque você vai chegar no púlpito com bagagem, com uma estrutura. Isso vai fazer muito para o seu crescimento. Posso ser sincero? Eu não sei pregar o tipo de sermão. Eu já tentei. Eu tento pregar o sermão temático, não dá, não vai, não anda. Porque no sermão expositivo eu paro, eu sento, eu estudo, eu analiso aquele texto, eu aprendo com aquele texto, eu divido aquele texto e eu não preciso ficar lá na hora, porque até para você ficar folheando a Bíblia, Fernando, eu já levo o texto pronto no tablet. Não é errado, mas eu não gosto. Se eu quero que a igreja leia um texto e ela vai ter que abrir a Bíblia para ler, eu me entendo na obrigação de eu também abrir a minha Bíblia e ler. Porque como que eu peço a alguém para abrir a Bíblia se eu mesmo me nego a abrir a minha Bíblia? Não é condizente. A gente não ensina com palavras e ações? Aí você fala assim, abra a Bíblia e a sua já está lá. E aí você tá assim, quem não encontrou, vem para EBD. Mas você também não encontrou não, ué. É fácil falar de quem ainda não encontrou se você nem teve que procurar. Inclusive, se você gosta de ficar folheando a Bíblia, já tem uma noção aproximadamente da distância que o texto está, porque no sermão não te permite, assim como aqui na aula, não permite que eu pare de falar e vá fazer essa procura. Às vezes, acontece alguma coisa enquanto eu estou gravando e eu corto a imagem para não fazer você desistir da aula. Às vezes eu vou pegar algo, ou a câmera superaquece, eu vou lá colocar uma refrigeração, ou de repente aconteceu algo aqui, aí eu pauso, ou às vezes até alguma questão na garganta aqui. Depois eu recorto essa aula, por mais que seja pouquinho. É a mesma coisa na pregação, só que lá você não pode recortar. Então o que você faz? Você está expondo. Irmãos, abram em João capítulo 1. E você está ali falando, é um texto que vai nos falar sobre a existência de Jesus desde a criação, desde a eternidade. Jesus preexiste desde os tempos com Deus em que nada mais existia. Lógico que eu não planejei falar isso, ficou embolado, mas é assim. Então, você vai mencionar lá sobre o pecado de Davi no livro tal. Não, vamos supor, Davi escreve os salmos, número tal, pedindo socorro a Deus. Irmãos, vejamos agora o que Davi escreve quando ele está passando por angústia. Salmos, número tal, e você está falando e está procurando. Vai ter momentos que você vai dar uma travada e vai precisar, mas treine isso, tá? A câmera não está pegando, movimentando a Bíblia. Depois eu vou te mostrar isso. Você segurando o microfone e procurando o texto. Treine isso também. Se possível, deixe marcado, tá bom?
Mas se você mandar abrir a Bíblia, faça isso. Abra a sua também. Joia? Vou ficando por aqui. Próxima aula, vou falar sobre materiais de subsídio. Onde procurar ajuda, onde procurar socorro, além, claro, da sua Bíblia. Porque a maior fonte é a sua própria Bíblia. Ou as suas próprias Bíblias. Que nós vamos ver sobre isso também. Sobre as Bíblias. As Bíblias. Você quer pregar expositivo? Você vai ter que acessar mais de uma Bíblia. Tá bom? Mas fique tranquilo, porque você pode fazer isso sem ter que comprar uma Bíblia. Você pode fazer isso também pelo celular, pelo computador, tanto online quanto por aplicativo. Tá joia? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seu ministério, sua semana, seu mês. Que o Senhor te conceda graça e sabedoria e nos dê força para continuar até o fim. Já estamos caminhando bem. Estamos chegando a aproximadamente quase a metade do nosso curso. Só não chegamos à metade ainda, porque possivelmente serão incluídas ali muitas aulas extras, aulas bônus, aulas de análise no púlpito, de desenvolvimento. Muita coisa tem para acontecer e, se Deus quiser, sua vida ainda vai ser grandemente edificada. Permaneça até o fim, persevere, porque Deus vai te honrar. Em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço pela vida de quem nos acompanha, que o Senhor nos dê força e sabedoria. Ó Deus, nos dê graça, Senhor. Cuide da nossa casa, Deus. Cuide dos nossos, ó Pai, enquanto estamos na tua obra. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.